A Bíblia vai dizer: bem-aventurado os que choram. O verdadeiro cristão é aquele que chora. Mas pastor, o que é chorar? Porque o ímpio também chora. O que significa bem-aventurados que choram? Porque qualquer um pode chorar no momento de dificuldade, ou talvez até no momento de emoção, de efusão. Alguma coisa acontece que toca os meus sentimentos, que mexe com o meu interior e vai me fazer chorar. Mas à luz da Bíblia, o termo aqueles que choram não é simplesmente aquele que derrama lágrima emocionado com alguma situação. Não é só aquele que de alguma forma é tocado no seu sentimento mediante alguma situação externa que acontece. Não é só isso. A Bíblia, quando fala acerca daqueles que choram, vai dizer aqueles que se compadecem, aleluia, pela dor e pelo sofrimento do outro. Ou seja, quando eu olho o atual cenário que nós estamos vivendo, falando da nossa atualidade, eu olho para tudo isso, vejo que há famílias que estão sofrendo, vejo que há pessoas que perderam até mesmo seus empregos, vejo que há pessoas que estão passando privações por causa disso tudo que está acontecendo. Eu não posso olhar para tudo isso e continuar do mesmo jeito. Eu não posso olhar para tudo isso e não ser tocado de alguma forma. A dor do outro precisa me tocar. O sofrimento do outro precisa me fazer chorar. A angústia que o outro está vivenciando precisa mover aqui dentro. Esse é o sentimento do verdadeiro cristão, aleluia. Então entenda. E uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que dizia o seguinte: se a dor do outro, se a doença do outro não me faz chorar, eu também estou doente. E a minha doença é pior do que a dele, porque a doença dele é física, a minha é espiritual. Se a dor do outro não me faz sentir nada, a minha alma está doente. Se eu não choro vendo o sofrimento de alguém, a minha alma está sofrendo, está padecendo. Por isso que Jesus vai dizer assim: olha, chorai com os que choram. Você precisa chorar com quem chora. Você precisa, aleluia, de algum modo se compadecer da dor do outro. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre na vida de alguém era porque ele chorava. A Bíblia diz que Jesus olha para uma viúva que está indo enterrar o filho, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão por ela e chorou. E, aleluia, vai realizar o milagre. Entenda, alguns momentos da Bíblia que Jesus chora, eu quero te apresentar aqui, vai colhendo as lições aí nessa noite. Alguns momentos da Bíblia Jesus chorou. Primeira situação que fez Jesus chorar em João capítulo 11, verso 32 ao verso de número 36. O que vai dizer lá? Vai narrar a história da morte de Lázaro. Jesus está numa aldeia distante. Alguém chega dizendo: Lázaro está doente. Jesus diz: eu vou lá visitar, mas ele demora para chegar. Ele não chega no mesmo dia. E quando chega, a Bíblia diz que a irmã de Lázaro vem correndo, a família toda, e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já faz 4 dias que ele morreu. Aleluia. Quando Jesus vê aquela família chorando, quando Jesus vê e percebe que o corpo de Lázaro já está dentro daquela tumba e daquela cova, a Bíblia diz que Jesus chorou porque amava muito a Lázaro e a sua família. Aleluia. Jesus chora porque vê uma família chorando. Jesus se lamenta pela perda, e é isso que o move a fazer alguma coisa em favor, aleluia, de Lázaro. Então entenda, o verdadeiro cristão é aquele que chora. Segundo momento que a Bíblia diz que Jesus vai chorar é quando ele entra na cidade de Jerusalém, em Lucas capítulo 19, verso 41. Jesus entra em Jerusalém. Olha que cena interessante isso aqui, presta atenção. Se você puder, compartilha esse vídeo, porque Deus vai tratar com gente aqui hoje. Deus vai falar com pessoas aqui neste momento. Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém, Tiago Machado. Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém, Jorge, e ele está entrando com seus discípulos, está montado num jumento, filho de jumenta, para cumprir a profecia a seu respeito, dizendo que ele viria assim. Ele entra na cidade, quando a multidão ouve dizer que Jesus está chegando, eles começam a jogar palmas. A Bíblia diz:
folhas pelo caminho de Jesus, estendem as vestes e estão saudando a Jesus, estão se maravilhando de ver Jesus entrar na cidade. E os discípulos estão imaginando, Jesus deve estar muito feliz de ver a cidade festejando a sua chegada. Jesus vai ficar muito contente agora de ver a festa que prepararam para ele. Mas ao invés disso, a Bíblia diz que Jesus começa a chorar sobre aquela cidade. Jesus começa a chorar sobre a cidade de Jerusalém. Livro de Lucas, capítulo de número 19, no verso de número 41, observa o que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós aqui. Aleluia! Vai dizer assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conheceste também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Aleluia! Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. Por quê, pastor Emerson? Porque ele percebe o quanto que aquela cidade está distante, está longe de entender qual era a missão de Jesus, qual era o propósito de Jesus. Ele percebe o quanto que aquela cidade estava distante de entender e perceber que ele era o enviado, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus percebe que aquela cidade está completamente mergulhada no pecado. E Jesus, ao invés de espraguejar aquela cidade, ao invés de lançar maldição sobre aquela cidade, ao invés de, aleluia, maldizer o povo daquela cidade, Jesus chora, e o texto vai dizer: Jesus chorou sobre ela. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus chorou sobre aquela cidade. Por quê, pastor Emerson? De ver aquela cidade completamente entregue ao pecado. Agora entenda o que eu vou te dizer aqui, servo de Deus, serva do Senhor. Quando nós, a igreja de Deus, olhamos para este mundo caído, olhamos para este mundo completamente mergulhado no pecado, na imoralidade, o nosso sentimento deve ser de dor, de pesar. Você não pode se alegrar com isso. Você não pode de algum modo nenhum também imaginar e dizer que deseja que eles morram, que eles pereçam. Você não pode imaginar e pedir para Deus lançar castigo, para Deus lançar sua ira. Não, nós temos que chorar por este povo, diz a palavra de Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui. A gente às vezes percebe o comportamento de alguns cristãos que olha para tudo isso e diz: Deus vai punir, Deus vai castigar. Não é que Deus não possa fazer, Ele até pode fazer, mas nós temos que pedir que Deus tenha misericórdia, que ao invés de morte Deus traga vida, que ao invés de punição Deus ministre salvação sobre eles. E sabe de uma coisa? Somos nós que Deus deseja usar para trazer salvação para este povo. Pastor Eliseu que está assistindo a gente aí, Deus seja louvado na vida do nosso pastor Eliseu, pastor Davi Monteiro assistindo aí, nossa irmã Alda que está assistindo. Deus está falando ao coração de pessoas aqui agora. Entenda essa verdade. Quando você olha para este mundo caído, quando você olha para um traficante, quando você olha para uma prostituta, não deseje a morte dela, não deseje o castigo de Deus. Peça a Deus, tenha misericórdia, chore sobre a cidade. Quando nós chorarmos, Deus vai entrar em ação. Quando nós chorarmos, Deus vai entrar, aleluia, vai operar o milagre. Você lembra do que Abraão vai falar acerca de Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que o anjo desce, os anjos descem, e antes de ir para Sodoma e Gomorra, vai visitar a casa de Abraão. E Deus vai dizer assim: olha, nós vamos destruir a cidade, nós vamos acabar com aquela cidade. Abraão não consentiu naquilo em primeiro momento. Pelo contrário, ao invés de dizer: Senhor, vai lá e acaba com tudo porque eles merecem, a Bíblia diz que Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Oh, aleluia! Abraão intercede diante de Deus por Sodoma e Gomorra, e ele está dizendo: Senhor, não destrua aquela cidade, tenha misericórdia daquele povo.
E ele começa a dizer: Senhor, procura lá, porque se o Senhor achar 50 é justo, o Senhor não vai destruir. Deus vai dizer: eu não destruo se eu achar 50. E ele vai dizendo: se tiver 40, se tiver 30 e até 5, mas quando percebe que não há justo em Sodoma, a não ser o servo de Deus Ló, Deus percebe que não tinha jeito para Sodoma e Gomorra. Por que não teve jeito, pastor? Por causa do pecado exacerbado? Não. Antes de tudo, porque não havia muitos justos ali. Onde há justos, Deus exerce misericórdia. Quer ver algo diferente que acontece? Dentro de Nínive, Deus envia o profeta para dizer que vai destruir. Deus envia o profeta para dizer que vai acabar com tudo. Só que enquanto ele vai pregando, ele vai anunciando, e olha que coisa interessante aqui, perceba isso. Por que é que o profeta Jonas não queria ir para Nínive? Porque o desejo dele era que Nínive fosse queimada. Porque o desejo dele é que Nínive fosse completamente destruída. É por isso que ele está fugindo. É por isso que ele está dizendo: eu não quero ir para lá. Mas Deus ama tanto aquela cidade, aleluia, que Deus dá um jeito. Faz Jonas ser jogado no mar, faz uma baleia engolir Jonas e cuspi-lo na praia, faz Jonas caminhar mesmo contra a vontade dele. Ele está andando pela cidade pregando: vai vir destruição, Deus vai punir, Deus vai castigar. Aí a Bíblia vai dizer, entenda isso aqui, que o Jonas se retira, escolhe um lugar à parte da cidade, se assenta debaixo de uma arvoreira, e ele está olhando para a cidade de Nínive e está dizendo: eu quero ver a cidade queimar. Esse é o pensamento de Jonas. Já preguei, já disse que Deus vai destruir, agora eu vou sentar aqui e vou ver a cidade queimar. Aí a Bíblia diz que Deus envia um bichinho para comer a arvoreira, a árvore que estava fazendo sombra sobre o profeta Jonas. E no momento a Bíblia diz que a arvoreira é destruída, aquela árvore morre. Jonas olha entristecido para a arvoreira e começa a dizer: Senhor, por que é que o Senhor destruiu a arvoreira? Por que é que o Senhor matou essa árvore que estava me fazendo sombra? Eu estava tão confortável aqui debaixo dela. E Deus olha para ele e vai dizer: eu estou pregando através da arvoreira, mas eu não estou pregando para Nínive, eu estou pregando para você, profeta, porque você tem pena, você está chorando por uma arvoreira que morreu e que pode amanhã nascer outra no lugar dela, que não tem vida, e não se compadece de uma cidade com milhares e milhares de habitantes, com seus filhos e com seus animais. Deus está dizendo: Jonas, se você ama essa arvoreira, eu muito mais amo essa cidade. Oh, aleluia! Se você tem amor por essa arvoreira, o meu amor é muito maior pela cidade de Nínive. E eu estou vendo o choro daquela cidade, aleluia. Jonas está chorando por causa de uma arvoreira. A cidade de Nínive chorou pedindo misericórdia, enquanto um profeta vocacionado não chora pelas almas, chora por uma arvoreira. Deus levanta uma nação de ímpio dentro da cidade de Nínive para clamar pela misericórdia de Deus. Ora, parece então que o coração dos ímpios estava mais quebrantado que o coração do profeta. Parece que o coração dos ímpios, aleluia, se voltou mais para Deus, entendeu mais o propósito de Deus do que o próprio profeta que foi enviado para pregar. Parece uma contradição isso, mas é uma realidade. E eu quero te dizer aqui algo da parte de Deus. Eu já vou sair desse tópico, mas o que tem de gente chorando por aquilo que é passageiro e não chora pelas almas, o que tem de gente orando, fazendo propósito. Deixa eu dizer aqui, porque o Espírito de Deus me incomoda para dizer isso aqui, porque eu não fiz live aqui, eu não faço, quando eu venho para a internet ou quando eu subo num púlpito para pregar, eu não vou para massagear o ego de ninguém, eu quero falar o que Deus coloca no meu coração. E deixa eu te dizer uma verdade aqui: o que tem de gente que chora por causa de algo que é passageiro e momentâneo, está chorando porque não está tendo bife para comer, está chorando, aleluia, porque não tem aquilo que desejava, está chorando nesse momento de crise porque algumas coisas lhe foram tiradas, mas Deus não te desamparou, aleluia, mas não consegue chorar pelas almas.
Parece que a igreja está perdendo o sentimento. Parece que a noiva do Cordeiro está perdendo o amor, amante ou revarácia. E muitas das vezes a gente está como Jonas, sentando debaixo da boboreira, confortáveis dentro dos nossos templos, confortáveis nas nossas cadeiras acolchoadas, ouvindo um louvor de qualidade, aleluia, no conforto dos nossos templos, no conforto que foi o próprio Deus que nos deu, e a gente perdeu a sensibilidade, a gente perdeu o amor, e Deus está dizendo: ei Jonas, sai debaixo da boboreira, porque senão eu mato essa boboreira para te fazer entender qual é o meu propósito na tua vida. Aleluia. Deus está dizendo: eu não quero que você perca o que você adquiriu, não é isso, mas eu quero te fazer entender que uma alma vale mais do que todos os bens deste mundo. Uma alma vale mais do que esse carro zero na garagem. Uma alma vale mais do que um salário, aleluia, muito gordo e muito forte na conta. Uma alma tem valor para Deus, e Deus nos chamou para chorar por essas almas. Bem-aventurado os que choram. Jesus está chorando por aquela cidade, por perceber que ela precisa se arrepender. Você já chorou pela sua cidade? Você já chorou pelo seu parente que não se converteu ainda? Talvez é isso que está faltando. Remante, o revarácia, alamanto, o revarácia. Talvez é isso que está faltando para Deus entrar dentro da tua casa. Talvez é isso que está faltando para Deus salvar teu parente. Porque você não chora por eles. Porque você não experimenta de madrugada dobrar o teu joelho e pedir a misericórdia de Deus. Nós precisamos chorar. Eu quero te fazer entender uma verdade aqui. Se a gente entender qual é o destino do ímpio, a gente vai chorar. Se a gente entender para onde vai quem morre sem Jesus, a gente vai chorar. A Bíblia diz que vai ser trevas intensa, dores e fogo que arde, queime, não se apaga, bicho que vive, que morde, que come o corpo, mas não morre, sofrimento eterno. O oposto disso é a eternidade. Se você ama de verdade esse amigo, se você ama de verdade essa pessoa que você diz que é teu amigo, que é teu parente, que é teu parceiro, que é teu irmão, você precisa chorar diante de Deus e dizer: Senhor, quebranta o coração dele para ele se arrepender. Oh, aleluia! Abre os olhos espirituais dele para ele entender que este mundo não tem nada mais para oferecer. Abre o entendimento espiritual, tira as vendas dos olhos dele para ele entender que só em Jesus há vida eterna. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa chorar. Uma igreja que não chora não está apta para ganhar almas para Jesus. Uma igreja que não tem sentimento pelas almas não está apta para anunciar o evangelho. Não está apta. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você não pode olhar para o traficante e achar que o destino dele é a morte. Você não pode olhar, aleluia, para um alcoólatra, para um drogado e achar que ele tem que morrer daquele jeito mesmo. Você precisa chorar por ele e pedir a Deus que mova no seu coração. Bem-aventurado os que choram, aleluia. A Bíblia vai dizer por quê? Porque estes serão consolados, aleluia.